Olá, pessoal. É muito importante a gente entender esse mecanismo da ansiedade, por que que a ansiedade cria tantos sintomas, e um dos fatores principais que causa os sintomas da ansiedade é o nível elevado de cortisol. Agora, as pessoas têm algumas dúvidas, do tipo, se eu fizer o exame de sangue que mostra meu nível de cortisol, muitas vezes ele pode não dar alto. Isso também pode acontecer e você ainda mesmo assim ter sintomas da ansiedade. Então, essa pergunta que eu coloco aí, é possível ter um nível normal de cortisol, mas ainda ter sintomas de estresse, formigamentos, queimação e outras sensações do sistema nervoso? É possível sim, né? Isso pode acontecer, porque eu vou explicar essa atuação do cortisol aí no corpo, na corrente sanguínea. Lembra que eu sempre falo aqui que, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. Você pode ficar com sintomas 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos e até 3 anos, dependendo do nível de intensidade do seu estresse, da sua ansiedade, e também das causas. Se as causas continuam atuando, você continua produzindo um nível alto de cortisol no sangue. Agora, é possível, sim, você continuar com sintomas mesmo com nível baixo. Por quê? Porque cada pessoa reage de uma forma diferenciada, variada, com o nível de cortisol. Às vezes, o nível de cortisol normal em uma pessoa, um pouquinho elevado, mas dentro da margem da média possível, ele já está trazendo sintomas de ansiedade para aquela pessoa. Então, é preciso entender que cada pessoa tem a sua variabilidade, tem a sua componente, e aí, quando você tem um comportamento muito apreensivo, que é a principal fonte de estresse, isso vai fazer com que o seu corpo fique estressado e hiperestimulado. E aí, a hiperestimulação, que é o aumento de cortisol e adrenalina, eles podem permanecer no corpo e, às vezes, para você, o nível de cortisol está relativamente normal, mas você tem aí essa cascata de alterações do corpo, mesmo no nível normal para o geral das pessoas, mas não para você. Então, essa alteração do cortisol, ela vai continuar enquanto o corpo estiver hiperestimulado, e esses níveis de cortisol eles podem estar elevados dentro da faixa normal, mas para você elevado, consequentemente os sintomas permanecem, né? E aí eles podem estar elevados dentro da faixa considerada normal ou acima dessa faixa considerada normal, e ainda assim produzir os sintomas da ansiedade. Essa hiperestimulação, ela pode também atenuar a resposta ao estresse, causando níveis normais ou baixos de cortisol circulante. Então, quando você está com a hiperestimulação, com a sua homeostase toda em desequilíbrio, o seu corpo está em desequilíbrio, você pode também ter momentos em que você tem menos sintomas da ansiedade, e daí você tem níveis normais e baixos de cortisol, e ainda assim você depois vai ter os sintomas, né? Então, esses níveis de cortisol circulante, eles podem ser baixos, porque há uma variação dos sintomas da ansiedade, há uma variação da hiperestimulação do seu corpo, né? Lembra que eu falo aqui, infelizmente não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, e é um processo gradativo e de muitas variações. Consequentemente, o nível de cortisol pode estar variando também. Então, há outros motivos para a persistência dos sintomas da ansiedade, inclusive sintomas aí do sistema nervoso, como dormência, formigamento e queimação, né? Então, você precisa entender que esses outros fatores eles estão atuando aí no seu corpo e muitas vezes criando sintomas, mesmo que o cortisol esteja relativamente dentro das faixas normais, né? Agora, é claro que é impossível muitas vezes você ter um nível de cortisol relativamente baixo, mas você tem aí os componentes do estresse atuando no seu corpo, como você pode ter deficiência de nutrientes, alterações aí por causa dos medicamentos que você está tomando, efeitos colaterais dos medicamentos, você consome talvez uma alimentação que não é saudável, com ultraprocessados, cafeína, estimulantes, ou uso de drogas recreativas, e todos esses fatores também causam ansiedade. E além de que você pode ter, ainda mantendo as causas da sua ansiedade. Um conflito familiar, um conflito religioso, um conflito pessoal, um conflito no trabalho, ainda pressionam o seu corpo e, consequentemente, você tem os sintomas da ansiedade acontecendo mesmo. É possível você também não perceber que o nível de cortisol do sangue, o cortisol, ele vai preparar o seu corpo para uma ação imediata. Então,
todo ser humano, ele tem o cortisol atuando no sangue, porque o cortisol ele realmente vai fazer com que nós possamos agir. Né? Você levantar de manhã e fazer uma atividade, é o cortisol atuando no seu corpo. Então, o seu metabolismo vai estar aumentado mesmo. Com a ansiedade, esse metabolismo eleva. E aí os batimentos cardíacos são elevados também, né? Porque aí você precisa de um oxigênio rico aí na corrente sanguínea e partes do corpo eles vão realmente, imediatamente agir para que isso aconteça. Você tem a respiração aumentando, né? Então, você tem aí a respiração que ela vai aumentar, pegando mais oxigênio, eliminando do corpo produtos ruins, o gás carbônico e outras impurezas do seu corpo. Você tem também a pressão arterial, ela subindo em função desse nível de cortisol aí, e vai contrair, porque os músculos vão contrair as paredes das artérias e ajudando a aumentar a pressão arterial, muitas vezes. Né? E aí, esses músculos contraídos, não é só o cortisol que causa, são outros fatores que causam essa contração muscular, e aí você vai ter também o fluxo de sangue indo para o estômago, para o aparelho digestivo também, e tendo problemas, e o sangue saindo muitas vezes das extremidades. Né? Você vai ter aí o nível de água também, muitas vezes, ele subindo, né? O corpo eliminando a água aí da pele, e através dos rins, então você pode parar de urinar quando você está numa situação de perigo mesmo. Então, essas modificações estão sendo alteradas também. Né? E é claro que isso tudo acontece na ansiedade, o cortisol auxilia nisso aí, também converter o açúcar do sangue em glicose, né? Então, aumento aí dos índices de glicemia também. Claro, a pressão muscular aí aumentando, os sextos 5 sentidos também sendo alterados. Você pode ter aumento de insulina na corrente sanguínea, né? Porque esse nível de açúcar no sangue é regulado também pelo cortisol e a ansiedade, isso muda. Você tem aí todo o sistema nervoso muito alerta, não é? Um senso de apreensão, de tensão. Claro que esses tremores, você tem aí um cabelo em pé, vamos dizer assim, o abdômen mais tenso, uma pressão aí na urina, você pode ter vontade de urinar ou realmente o intestino ficar ali mais complicado. Você tem a supressão também do sistema imune para a dor, né? Ele vai ficar mais suprimido. O sistema reprodutivo também vai ficar como se fosse suprimido aí, a produção de testosterona também, e aí os hormônios do crescimento também são alterados. Então, você tem muitas alterações na ansiedade causadas aí pelo nível de cortisol e outros motivos também. Você tem o nível de sangue indo muito para o cérebro, o nível de oxigênio também no cérebro aumentando, a saliva reduzindo. Tem pessoas que a saliva aumenta também. O nível de hidroxicloroquina no sangue também, ele vai aumentar. Você tem aí muitas modificações que vão criar a memória de curto prazo, fica alterada. O cortisol interfere também no sistema do sono. Então, são muitas alterações que o cortisol está trazendo aí para o seu corpo. Né? E aí, claro, que isso traz os sintomas, e mesmo assim você pode ter outras causas gerando essas modificações, que não seja só o nível de cortisol aumentado, tá bom? Querido, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilhe, para a gente poder aumentar essa corrente do bem, de uns apoiem os outros, e se você ainda não assinou o canal, assina aqui, para a gente poder também aumentar essa corrente do bem e ficar cada vez mais ajudando mais pessoas. Um grande beijo e até o próximo